pedido específico para o Brasil, de outros países, de ajuda, de algo que o Brasil poderia proporcionar nesse momento? Há pedidos, sim, e que serão atendidos na medida do possível, na medida em que os brasileiros forem evacuados da região, poderemos ver e atender dentro da medida do possível. Bom, obrigado. Acompanhamos aqui Acompanhamos então, essa entrevista coletiva do ministro Mauro Vieira, entrevista na qual ele trata de pontos importantes. Destacaria aqui 2 pontos. O primeiro deles, com relação, claro, aos brasileiros, aos 22 brasileiros que querem deixar a faixa de Gaza. Ele disse que tem mantido conversas com o governo egípcio e que o governo egípcio aceitou receber esses brasileiros. Então, esse é um ponto importantíssimo, diante dessa angústia pela qual os brasileiros que estão tentando deixar a faixa de Gaza estão passando. E aí ele disse que houve esse avanço nas conversas com o Egito. E segundo ponto que eu também quero destacar, com relação a essa reunião do Conselho de Segurança, ele disse que todos os países fizeram um apelo para que Israel não mantivesse esse prazo de 24 horas, porque seria desumano, obrigar 1.100.000 pessoas a deixarem as suas casas, deixarem essa região norte ali da faixa de Gaza e se deslocarem para a região sul, mais ao sul. Então, houve um apelo de todos os países para que Israel dê mais tempo, até um tempo necessário, para o trânsito desses civis que queiram deixar a faixa de Gaza, e por isso a necessidade da continuidade do diálogo, do Conselho de Segurança, no sentido da construção de um consenso mínimo sobre essa questão humanitária. E aí o ministro cita 2 pontos, a questão do corredor humanitário e a questão também da possibilidade, essa é mais difícil, de um cessar-fogo diante dessa resposta que Israel quer dar ao ataque terrorista que sofreu no sábado pelo Hamas. Quero chamar a Ana Flor aqui ao vivo, Ana, para agora completar, a sua análise. Desculpa a interrupção naquele momento, mas é porque o ministro Mauro Vieira estava falando, estava ao lado ali de Sandra Coutinho, trouxe informações importantes. Agora sim, para a sua análise, então, a respeito da posição do governo brasileiro e tanto no âmbito do Conselho de Segurança, quanto também nesse trabalho para a repatriação de quem está na faixa de Gaza, de quem está em Israel. Notícia sempre em primeiro lugar, Nilson? A gente tinha que ouvir o nosso chanceler. Mas eu contava aqui que uma reação imediata do governo brasileiro ao resultado dessa reunião foi, sem dúvida, um clima de decepção, porque se esperava que houvesse, pelo menos, um aceno, uma aprovação de uma declaração do presidente do Conselho. Então, ontem à noite ainda conversava com uma pessoa, um auxiliar do presidente da República, que falava, olha, em primeiro lugar, vai se tentar uma resolução. Quando a gente vê que não há consenso para aprovar uma resolução, se tenta uma declaração, que precisa ser aprovada pelos membros. Se nem isso acontece, então é um fracasso, e a pessoa ainda pontuou, um fracasso da própria ONU, porque a gente está vendo uma grande emergência humanitária e o Conselho de Segurança não conseguiu sair de um impasse. Então, o que a gente está vendo agora, o nosso chanceler e presidente do Conselho fazer é reforçar a posição brasileira pelo cessar-fogo, pela ajuda humanitária, mas, por outro lado, também dizer que seguem as negociações. Por ele, amanhã já haveria um novo encontro, mas é claro que isso vai depender de se avançar para um consenso. Um ponto que chamou muita atenção, que foi citado nessas conversas que eu tive agora, inclusive com quem estava acompanhando a reunião, foi a Rússia apresentar uma resolução, porque essas resoluções são apresentadas só quando há consenso, mas a Rússia quis marcar uma posição, então pedindo que de um lado o Hamas entregasse, liberasse os reféns e, por outro, que houvesse um cessar-fogo por parte de Israel para se construir o corredor humanitário, mas isso não foi apreciado. Então há um momento muito delicado e, claro, o Brasil está preocupado com as pessoas, especialmente os brasileiros que estão na faixa de Gaza e não conseguem sair até este momento, Nilson. É isso, Ana. Queria trazer também o Guga Chakra, que mais uma vez acompanhou de perto essa fala de Mauro Vieira, Guga. E aí com você eu queria destacar isso que ele revela, dessa reunião do Conselho de Segurança. Segundo o ministro, todos os países fizeram um apelo para que Israel não encerrasse esse prazo de 24 horas, que desse mais tempo para permitir o trânsito
dos civis que estão naquela região de Gaza. Qual a viabilidade desse apelo que foi feito pelos países na reunião do Conselho de Segurança, externado, vocalizado agora pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, que presidiu, né, essa reunião? Você vê alguma viabilidade nesse apelo de Israel mudar a sua posição? Olha, Nilson, começando pela fala dele como um todo, que a gente estava acompanhando aqui no Conselho de Segurança da ONU. Bom, em primeiro lugar, tem 3 pontos para se debater, 3 pontos separados. O primeiro é uma palavra que você usou agora há pouco, que é a palavra angústia, para a retirada dos cidadãos brasileiros que estão na faixa de Gaza. A gente tem acompanhado os vídeos da Shahed, né, que é aquela jovem brasileira, e de outros brasileiros que estão ali na faixa de Gaza. São compatriotas nossos, Nilson, que precisam dessa ajuda urgente e, de fato, o governo brasileiro está trabalhando com isso. Não é fácil mesmo, não é algo simples. Lembrando que o regime militar brasileiro fracassou em 67 para retirarem os 430 militares brasileiros que estavam ali na faixa de Gaza durante a Guerra dos 6 Dias. O governo brasileiro agora, diferentemente daquele do regime militar, está se esforçando para retirá-los. A gente torce para que consiga, mas não é uma tarefa fácil. O segundo ponto é a questão do corredor humanitário, que para isso existe um consenso maior na ONU, não total, que ainda demanda negociação, mas que depende não daqui do Conselho de Segurança da ONU, depende daqueles 3 atores que a gente sempre fala, do Egito, do Hamas e de Israel. Tudo vai envolver esses 3 atores. Quer dizer, o Hamas é quem governa a faixa de Gaza, essa organização terrorista, o Egito é quem está do outro lado da fronteira, e, claro, Israel, que está em guerra contra o Hamas nesse momento. Quer dizer, se você faz um corredor humanitário, Israel não vai poder bombardear isso daí. Agora, tem uma coisa, mas só para concluir, Nilson, uma coisa importante. Israel vai entrar por terra domingo. Aí acabou a possibilidade de um corredor humanitário. A partir do momento que Israel entra por terra, isso fica quase impossível, porque não tem como Israel parar de bombardear. Então, se não tiver até domingo, sendo honesto, não vai ter. Certo? A gente tem que começar a pensar nisso. Se Israel demorar para entrar, aí dá tempo. Agora, a partir do momento que Israel entrar, você não consegue mais ter corredor humanitário, porque haverá dezenas de milhares de israelenses lutando lá dentro e eles precisam do apoio aéreo para os bombardeios. Deste mais, Guga Chakra, pelas suas avaliações ao vivo aqui no Edição das 6. Muito obrigado, uma boa cobertura para você aí do Conselho de Segurança. Por aqui nós vamos fazer um intervalo rápido e na volta nós seguimos, claro, com essa cobertura especial da guerra entre Israel e Hamas.